Então, olá pessoal! Então, na aula desta semana, nós iremos estudar sobre os sentidos, né? Começando aqui nossa aula, nós trouxemos para vocês uma pergunta para servir como reflexão. Vocês podem levar ela como reflexão. Então, a pergunta é o seguinte: como os receptores sensoriais atuam na percepção do ambiente? Vocês podem levar a imaginar como esses receptores podem fazer com que a gente perceba as mudanças que ocorrem no ambiente. Então vamos lá estudar e detalhar como que é que ocorre essa questão da percepção do ambiente através dos 5 sentidos, tá certo? Então, só ajudando a vocês na reflexão da pergunta do slide anterior, podemos dizer que os sentidos são um conjunto de mecanismos pelos quais um ser vivo percebe o ambiente. Os animais possuem 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, tato, olfato e o paladar. Que iremos detalhar eles agora na nossa aula, certo? Então, a partir da percepção sensorial, o corpo de um animal elabora respostas e ações para o ambiente, e isto vai determinar sua sobrevivência. Então, esse tipo de percepção é diferente de cada animal. Os cachorros, por exemplo, conseguem sentir cheiros que os seres humanos não sentem. E assim como o serpente, podem enxergar em ambientes muito escuros, o que não é possível para o ser humano, em condições naturais. Então, vamos entender como é que ocorre esse processo. E aí, as terminações sensitivas do corpo do animal, do ser vivo, do ser humano, ocorre através do sistema nervoso periférico, encontradas em órgãos como na pele, no ouvido, nos olhos, línguas e fossas nasais. Estes órgãos levam informações ao cérebro, que faz com que a pessoa enxergue, ouve, sinta o gosto das coisas e o sabor também, e o cheiro também das coisas do ambiente. Bom, pessoal, então vamos entender como que ocorre essa percepção do ambiente, não é isso? Então, os estímulos ambientais são convertidos em impulsos nervosos por receptores sensoriais, que são neurônios especializados que captam estímulos específicos, como a luz e o calor, por exemplo. Então, a mensagem de cada tipo de receptor sensorial chega a diferentes partes do sistema nervoso, gerando sensações diversas. Essas informações chegam ao córtex visual, por exemplo, e são interpretadas como luz, e as chegam no bulbo olfatório como odor. E alguns receptores sensoriais presentes na pele humana, por exemplo, são estimulados quando é adequado, outros quando é resfriado. Também existem receptores para o toque, dor, queimaduras, umidade, etc. Existem várias maneiras de receptores, vários receptores de como a gente percebe as coisas do ambiente. Então, de maneira geral, os animais possuem os seguintes tipos de receptores sensoriais. São os quimioreceptores sensíveis, são receptores sensíveis a substâncias químicas, como os responsáveis por captar aromas e sabores. Os mecanoreceptores, que são receptores sensíveis aos estímulos mecânicos, como o toque, a pressão e o som. E os fotorreceptores, são receptores sensíveis à luz. Além disso, temos os termorreceptores, que são receptores às variações de temperatura. Essa questão dos receptores, a localização deles no corpo de um animal, indica como ele percebe uma sensação. Serpente, como já falei, possui quimioreceptores voltados para a abertura bucal. E aí tem de várias formas, esses receptores dentro das diferentes situações de diferentes animais. Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro sentido que iremos detalhar na nossa aula é o sentido do olfato. O sentido do olfato ele depende de quimioreceptores para reconhecer estímulos.
Nos vertebrados, de maneira geral, os receptores olfatórios estão localizados na cavidade nasal, com dendritos associados a pelos olfatórios de epitélio com axônio voltado para o encéfalo, né? Então, muitos animais, ao contrário dos humanos, dependem essencialmente do olfato para sobreviver. Esse sentido oferece importantes informações sobre a qualidade da comida, a presença de parceiro para a reprodução ou mesmo sobre a presença, né, de predadores. Um cachorro, por exemplo, pode possuir até 40 milhões de terminações nervosas por centímetro quadrado de epitélio nasal, quantidade muito superior à dos humanos. Já nos humanos, o nariz é o principal órgão relacionado ao olfato. Ao olfato humano, né, que segue o padrão geral dos vertebrados. Os receptores da cavidade nasal se ligam ao bulbo olfatório, transmitindo o destino. No caso de um resfriado, por exemplo, a camada de muco que envolve o epitélio aumenta, dificultando a difusão das moléculas de odor. Quando a pessoa está gripada, devido ao muco, ela perde a capacidade de sentir cheiro, por exemplo, né? Que é o que está relacionado ao olfato. E aí nós temos nessa imagem os detalhes e as partes que compõem o órgão do sentido, né? O ser humano, aí detalhando para vocês. Os receptores nasais, como vocês estão vendo aí, são responsáveis pelo olfato e se localizam próximo ao encéfalo que se liga ao bulbo olfatório, através de molécula que será interpretada como odor, através dessas moléculas. Aí é como que ocorre mais ou menos o olfato humano, a questão do olfato humano. No próximo slide nós iremos falar sobre o paladar. Bom, o paladar é um outro sentido, né, dos seres vivos. Ou paladar ou gustação, como é chamado, também é um sentido que depende de quimio-receptores. Nos vertebrados, esses receptores se agrupam em estruturas denominadas botões gustatórios. É estrutura que se localizam em diferentes locais dependendo do animal. Nos humanos, a língua é o principal órgão responsável pelo paladar. Ela possui botões gustatórios distribuídos por toda a sua área em papilas gustatórias, que são aqueles pontinhos que tem na língua. Essas estruturas detectam 5 sabores específicos: o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. O umami é uma forma da pessoa sentir um determinado sabor percebido por principalmente o aminoácido do glutamato, que está entre o salgado e o doce, sendo percebido, por exemplo, no queijo parmesão curado ou em cogumelos e carnes. Este é o umami, um sabor que o ser humano costuma, de certo, sentir como um dos sentidos como um dos sabores que ele recebe pelo paladar, né? Observa pelo paladar dele. E aí na imagem nós temos os detalhes da língua, demonstrando as suas papilas e onde o ser humano detecta esses diferentes sabores.